Reportagem aqui da Malu Gaspar. Malu Gaspar. Peregrinação de Messias por votos inclui até encontro com Flávio Bolsonaro. Gente, será que vamos ver? Será que vamos ver Flávio Bolsonaro sinalizando no molde Miriam Leitão? Veja como é bom colocar um alto nível de comunista no STF. Será? Será que a reportagem anterior sobre a dosimetria que beneficia o frouxo Jair Messias Bolsonaro, pai do que se lança aí para ser o presidente dos bolsonaristas, será que ele está fazendo uma negociação em cima disso? Vamos ver, né? Para mim, é negociação, é articulação que nunca vai dar certo. Primeiro ponto. Eu acho que não vai dar certo, mas ele pode vir a dizer como é bom, assim, gente, tudo a gente pode esperar. Depois do Flávio ter feito um discurso feminista e voltado atrás e dito que errou na hora de votar, tudo é possível. Vamos ver aqui o que diz a nossa jornalista, que realmente a gente, apesar dela ser uma jornalista com um editorial de esquerda, ela é uma pessoa muito isenta e séria e tem feito um trabalho para o Brasil que a gente não está vendo em outro tipo de jornalismo. Peregrinação de Messias por votos inclui até encontro com Flávio Bolsonaro. Em sua peregrinação por angariar votos, diminuir a rejeição e buscar apoio do Senado, inclusive na oposição ao governo Lula, Jorge Messias se reuniu em dezembro do ano passado com Flávio Bolsonaro. Um dos maiores críticos à indignação do ministro da Advocacia Geral da União ao Supremo Tribunal Federal. Flávio já afirmou que a escolha de Lula foi péssima e que Messias possui um perfil belicoso, associado a pautas de extrema esquerda. Nisso ele está completamente certo. E mesmo agora, segundo o colunista Lauro Jardim, o Filho 01 tem dito no Senado que há 35 votos certos para rejeitar o ministro. Mesmo assim, Flávio aceitou encontrar Messias em um escritório de advocacia no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, como confirmam 4 fontes ouvidas pelo blog de caráter reservado. No mesmo mês, ele anunciou a sua candidatura à presidência da República. Segundo relatos obtidos pelo blog, a conversa teria sido protocolar, já que Flávio e Messias não se conheciam pessoalmente ainda. Na ocasião, o senador questionou o ministro sobre a formalização da indicação, que ainda não tinha sido feita à época, e sugeriu que só decidiria seu posicionamento a respeito depois do envio do nome de Messias para apreciação no Senado, o que só foi feito no final de março. Messias ainda pretende se reunir com outros parlamentares do bolsonarismo, Sérgio Moro, Hamilton Mourão, além do presidente da casa, Davi Alcolumbre. Nenhum deles pretende votar no atual chefe da AGU, muito pelo contrário. Em outubro do ano passado, Flávio havia dito ao blog que não pretendia se encontrar com Messias. Eu não tenho por que recebê-lo, porque ele não vai me convencer de votar nele. Muito antes de ser evangélico, ele é um petista. E é mais um que o Lula vai colocar no STF para fazer o que ele manda. Procurado pelo blog e assessoria de Flávio, não se manifestou até a publicação desse texto. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui o mapeamento do voto. Para ter a indicação aprovada pelo plenário do Senado, Messias precisa ter pelo menos 41 votos. A última vez que foi indicado pelo presidente da República, acabou barrado pela casa. Que um indicado foi barrado pela casa foi em 1894, no governo de Floriano Peixoto. Isso era algo que eu falava bastante, inclusive, quando o Bolsonaro usou a desculpa, né, de não indicar uma pessoa muito alinhada a ele, porque ele não teria aprovação. Seria quebrar esse recorde, e isso traz um quê de perseguição.
vamos ver qual será o futuro aqui, né? Nas contas de Alcolumbre, que se opôs à candidatura do advogado-geral da União de Lula desde o início, Messias não teria mais que 30 votos. É um número parecido com o que o Flávio Bolsonaro vem trabalhando. No mapeamento de votos de aliados do ministro, ele teria hoje 48 favoráveis. A conta inclui parlamentares evangélicos que não admitem publicamente, mas que não pretendem barrar as pretensões do chefe da AGU. Messias é da Igreja Batista e lideranças religiosas opostas apostam que o ministro pode reforçar o bloco conservador. Imagine, quando eu falo da gravidade que é essa galera, né, utilizando a religiosidade dentro da política, é sobre isso, minha gente. Barrar o avanço no tribunal da chamada pauta de costumes. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, tem garantido a interlocutores que o chefe de gabinete tem votos necessários para não ser derrotado em plenário. Alcolumbre frustrou a tropa de choque bolsonarista ao destravar o andamento da sabatina, agendada para 29 de abril. É o que queriam aliados do ministro da AGU, que desejam resolver a questão o quanto antes para afastar a contaminação eleitoral e os efeitos do escândalo do Master, que apavora a cúpula no Congresso do Congresso e do Judiciário. Aliados de Lula e ministros do Supremo, a avaliação é de que quanto mais próxima a sabatina for das eleições, pior para Messias. Mas talvez já haja contaminação eleitoral, comentou o interlocutor. Isso porque o pleito de outubro do Senado será renovado, com a expectativa de aumento de uma bancada de direita impulsionada pelo discurso anti-STF e pela bandeira de impeachment de ministro da Corte. O que pode respingar nas pretensões do chefe da Advocacia Geral da União. Integrantes da oposição, como Flávio, por outro lado, chamar Flávio de integrante da oposição parece uma piada, viu, Malu Gaspar? Por outro lado, pressionam nos bastidores para empurrar a votação para depois das eleições, apostando numa derrota de Lula nas urnas e na possibilidade de reverter a indicação. Em aceno aos bolsonaristas, Alcolumbre marcou para 30 de abril a sessão no Congresso, que vai analisar a derrubada do veto de Lula ao projeto da dosimetria, que poderia encurtar o tempo de Bolsonaro na prisão. A Malu Gaspar não fala claramente o que eu falei para vocês aqui antes de começar a leitura desta notícia da Malu Gaspar. Mas está muito evidente que uma coisa pode estar ligada à outra. A gente vai ter a certeza disso no decorrer dos acontecimentos. Mas, sinceramente, não temos por que pensar diferente. O Flávio, ele, mais uma vez, contradiz as suas palavras, vai lá, fala com o ministro. Na minha opinião, ele jamais deveria ter dito que não se encontraria com o Messias, porque ele é um senador e, se ele está se propondo a ser presidente da República, ter um encontro para conhecer o possível indicado diante de estatísticas que apontam que é muito difícil haver uma rejeição do nome de um indicado do presidente da República, seria protocolar, sim, de fato, um encontro. Mas o grande problema é você não levar adiante a sua palavra. Uma pessoa que está se propondo a ser presidente da República e prevarica no cumprimento daquilo que é dito, já demonstra que é alguém muito frágil, que não vai suportar nada. Ele disse, eu não vou me encontrar com o Messias, eu não tenho que falar com ele. Óbvio, na bravata herdada pelo pai. E agora ele encontra bem próxima a toda essa situação da dosimetria, que vai beneficiar diretamente o pai. Qual é o carro-chefe de campanha do Flávio Bolsonaro? Não é nada além de solta meu pai, por favor. Libera meu papai, por favor. E com certeza, dentro de um público bolsonarista, o Flávio faz uma conta clara. Se eu soltar, eu viro herói. Se eu
reduzir a pena do meu pai. Não é nem soltar, que soltar ele não vai conseguir. Eu vou virar um herói. Se eu conseguir, né, a dosimetria, foi prometida anistia, que eu sempre disse que era até absurdo. Mas chegou na dosimetria. Eles botam lá em cima, dão uma porcariazinha e todo mundo fica satisfeito. Mas vamos lá. Ele consegue aí a tão sonhada dosimetria, né? Que agora virou o sonho do bolsonarista, essa dosimetria. Reduz a pena dos condenados, faz aí esse jogo, ele vai virar um herói às vésperas da eleição. E o público que não gosta do Flávio, que é aliado ao Centrão e não gosta do Flávio, vai votar no Flávio pela rejeição que tem ao Lula. Então a conta dele se baseia em quem ele ainda tem ao lado dele por essa pauta ridícula e ignorante, vou soltar meu pai. E, por outro lado, na rejeição do presidente Lula. Essas são as duas frentes de aposta para o governo para a campanha ao governo federal do Flávio Bolsonaro, está muito claro. E eu acredito que vocês vão ver aí, em breve, Flávio Bolsonaro justificando como é bom, né? Ele não vai, ou melhor, ele talvez saiba que não vai conseguir barrar a indicação do Messias, e ele vai, como sempre, não é a primeira vez que isso acontece. Não se esqueçam que o Alcolumbre está na presidência do Senado graças a isso. O Alcolumbre teve o voto do Flávio Bolsonaro. O que o Alcolumbre está fazendo aqui, que ele não quer, é porque ele está negociando com o PT. Ele vai pautar se já tiver tudo organizado. Esqueçam isso. Esqueçam. Ele está jogando dos dois lados, ele está sinalizando ali para o bolsonarismo, mas sabe que o bolsonarismo não vai ter essa votação, enquanto vai conseguir cooptar. Agora, será que o Flávio vai ter o despautério de dizer que ele mudou de ideia para soltar o pai dele? Se ele fizer isso, eu garanto a vocês, queridos ouvintes, por mais absurdo que possa parecer, se ele disser que fez isso pelo bem do povo do 8 de janeiro e pela redução de pena do pai dele, vai ter inúmeras, uma fila de tia do Zap batendo palma, dizendo que a política é pragmatismo, que na verdade não é pragmatismo, é canalice atrás de canalice, mas eles vão chamar isso de pragmatismo, e vão aceitar o acordo e indicar um dos maiores radicais ao STF. E ainda vão usar, aguardem, ainda vão usar a religiosidade, que é uma religiosidade nociva, para justificar essa indicação. Vocês têm alguma dúvida que isso vai acontecer? Eu não tenho. A gente tem que esperar para ver onde vai dar, mas eu acho que não vai dar em absolutamente nada bom. São 8 horas e 21 minutos. Meus queridos ouvintes, temos aí um cenário de entrega dos nossos interesses reais nessa pauta insignificante aí de solta meu papai. Eu fico muito triste com isso, porque o povo brasileiro, muita gente que está aí nesse bolsonarismo, são pessoas, né, que são pessoas de fato que elas querem, aí elas têm muita ilusão a respeito do bolsonarismo, muita ilusão a respeito do pai, a respeito do Flávio, e elas acreditam em qualquer narrativa. É muito triste. Eu fico muito, muito pesarosa com tudo isso que está acontecendo. Não consigo achar bom isso. E vamos para frente, né? Vamos para frente. Temos agora aí, olha, a proposta de pagamento, delação do Vocaro. É bomba, gente. Delação do Vocaro vai surgir aí, possivelmente com proposta de pagamento de multas bilionárias. A delação do Vocaro deve ser entregue na semana que vem. Com dezenas de anexos, a proposta bilionária de pagamento de multa, defesa do ex-banqueiro espera fechar acordo em poucas semanas. A defesa de Daniel Vocaro deve concluir neste final de semana
a proposta de delação que o dono do master vai apresentar aos investigadores da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. De acordo com fontes envolvidas com o trabalho, a proposta terá dezenas de anexos e trará propostas de pagamento de multas bilionárias, além dos benefícios esperados pela colaboração. O plano dos advogados é apresentar um pacote aos investigadores em uma reunião conjunta, já na semana que vem, no cronograma dos sonhos da defesa e do próprio Vocaro. A discussão sobre a proposta levaria no máximo 2 semanas, e depois da homologação, que imaginam que seria rápida, os depoimentos ocorreriam em 2 ou 3 semanas. As estimativas são baseadas na crença de que as informações oferecidas na delação serão importantes e muito impactantes, e o acordo será fechado rapidamente. Entre os investigados ouvidos pela equipe da coluna, porém, o clima é oposto. Não só pela desconfiança de que Vocaro não vai contar de imediato tudo o que sabe, mas também porque certamente haverá embates em torno dos valores do ressarcimento e da multa a ser paga e dos benefícios que Vocaro vai pleitear em troca dessa colaboração. Desde 19 de março, quando o banqueiro foi transferido para a Penitenciária Federal da Superintendência da Polícia Federal, na capital de Brasília, os advogados se revezam diariamente no trabalho de pesquisa e de organização do conteúdo do celular de Vocaro apreendido e já periciado pela Polícia Federal. Foram apreendidos outros, mas o banqueiro ainda não recebeu cópias deles. Avaliam e buscam documentos que podem servir de corroboração e resumem os relatos de que Vocaro pretende fazer. Para cumprir o prazo apertado, a defesa montou uma espécie de força-tarefa, com cerca de 10 advogados divididos entre 2 escritórios que atendem o ex-banqueiro, e o do criminalista José Oliveira Lima e o do advogado Sérgio Leonardo. Para os investigadores, um tema que pode arrastar a negociação é justamente o valor a ser devolvido. Primeiro, porque ele terá que indicar onde escondeu o patrimônio e fazer uma proposta financeira que seja tão agressiva quanto os rendimentos que ele oferecia aos investidores que compravam seus títulos. Mesmo depois da liquidação do Master, Vocaro ainda manteve uma fortuna bilionária espalhada por uma rede complexa de fundos de investimento no Brasil e no exterior, e administrados por gestora fora do conglomerado do banco. Um grupo restrito, mas ambicioso de pessoas com acesso às contas que até agora não foram localizadas. Segundo fontes familiarizadas com o caso, ainda haveria mais de 10 bilhões espalhados pelo mundo. Só que, de acordo com as fontes ligadas ao ex-banqueiro, ele teme que uma parte relevante do dinheiro que distribuiu por fundos mundo afora já esteja sendo depenada pelas contas secretas e pelos próprios gestores, uma vez que essa rede de fundos foi montada justamente para evitar o rastreamento. Essa é uma das razões para a pressa de Vocaro. Assim que ele indicar os investigadores onde está o patrimônio e os recursos serão bloqueados. Seria uma forma mais segura dele usar o dinheiro que desviou para a compra da sua própria liberdade. Mas, para ele conseguir um bom acordo, os recursos precisam estar disponíveis. Daí a pressa do dono do Master em fechar um acordo. Só a fraude nas carteiras de crédito são avaliadas em 12,2 bilhões, minha gente. É muito dinheiro. Há ainda quantias bilionárias recebidas de fundos de pensão estaduais, municípios, que estão sob investigação da Polícia Federal, dentre outras frentes de apuração em torno das fraudes que devem revelar valores ainda não conhecidos. A situação tem outro agravante: o fato do próprio Master ter sido liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado. Os recursos em posse da instituição estão sob o poder do liquidante indicado pelo Banco Central, Eduardo Bianchini, responsável por vender os ativos do banco e organizar quadro de credores. Bianchini, aliás, calcula que deve pelo menos 4,8. Pô, Timóteo, você volta para esculhambar minha leitura aqui? Que é isso? 4,8 bilhões em bens e fundos de investimentos ligados a Vocaro já teriam sido desviados antes da liquidação da instituição.
A equipe da coluna apurou que a dispersão do dinheiro já preocupava Vocaro desde a sua primeira prisão e a tensão só se agravou com o isolamento do cárcere nos 15 dias em que ficou detido antes da transferência para a Superintendência da Polícia Federal após a segunda prisão. É isso aí. Temos aí, então, uma delação do Vocaro sendo negociada e indo para as vias de fato, né? Eu acredito que essa delação ela vai ser muito importante para o cenário eleitoral desse ano. Se ela vingar ou não, teremos muitas surpresas que virão a ser ditas e também muitas falácias e narrativas que serão criadas em torno dessa delação. A grande questão dessa delação envolve, sem dúvida nenhuma, os ministros do Supremo. Eu acho que todos eles estão realmente muito preocupados de que isso vá para frente, porque não sabem o teor que vai ser, quem vai ser, o que vai ser lançado aí para Cristo, né? Nesse momento, quem vai ser lançado para ser crucificado, porque vai ter muita gente que vai sofrer as consequências dessa delação. Mas eu ainda acho que essa delação vai girar em torno de pegar Jair Messias Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Tem muita matéria no caso do Banco Master que pode encurralar a família Bolsonaro e tudo está se construindo em torno disso. É difícil acreditar que a justiça, que tão aparelhada à esquerda, tão aparelhada ao sistema, não vá fazer uma negociação direta e por debaixo dos panos com o Vocaro. Com todo o respeito aqui, eu acho que não tem problema nenhum eu pensar isso, né? Eu acho, imagino, nem sei se eu posso pensar isso, mas eu acho que é o pensamento de muitos. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum corte e ficar por dentro de tudo o que acontece na política. Deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ver isso.